Olá, obrigado pela companhia. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso, mas apenas 11% são diagnosticados com obesidade. Os números são de uma pesquisa do Instituto Datafolha que ouviu mais de 2.200 pessoas. Sobre o tema, eu converso com a endocrinologista Maria do Carmo. Ela é professora e coordenadora do Internato de Medicina da Unicesumar em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, de onde fala conosco. Tudo bem, Maria? Oi, tudo bom? Eu estou Tudo bem, jóia. obrigado. O que caracteriza a obesidade? A gente tem o hábito de pensar na obesidade como uma doença exclusivamente o excesso de peso, né? Avaliado pelo índice de massa corpórea. Então, seria um índice de massa corpórea, que é uma coisa que a gente calcula do peso em relação à altura, acima de 30. Só que esse ano está saindo uma nova definição de obesidade. E ele quer caracterizar a obesidade justamente como uma doença, para deixar de ter fator confundidor, sabe? Você confundir se você é obeso ou não, porque, afinal de contas, o seu índice de massa corpórea não chega a ser maior que 30. Então, ele fala numa condição clínica em que existe um excesso de adiposidade, que isso causaria transtornos nos órgãos da gente como um todo, no nosso organismo. Transtornos cardíacos, esqueléticos, musculares, por conta do excesso de adiposidade. Então, essa é a nova definição proposta para a obesidade. Mas se a gente for falar com qualquer pessoa, assim, ela vai perguntar, mas e quanto? Aí a gente pode lançar mão do índice de massa corpórea, que seria quanto? Um índice de massa corpórea acima de 30. Ou uma circunferência abdominal acima de 88 para mulheres e acima de 102 para homens. Qual a diferença entre sobrepeso e obesidade grave? O sobrepeso ele é um índice de massa corpórea entre 25 e 30. E a obesidade grave seria um índice de massa corpórea acima de 40. Então vamos dar um exemplo, Maria. Uma pessoa que tem 1,70 m de altura, por exemplo, ela estaria com sobrepeso a partir de que medida? Seria acima de 25 de índice de massa corpórea. E eu acredito que vai dar uns 80 quilos, mas eu teria que fazer a conta. Essa nova definição que está sendo proposta internacional para a questão da obesidade, ela é muito importante por isso, porque ele diz que, ao invés dele falar em sobrepeso e obesidade, ele fala em obesidade pré-clínica e obesidade clínica, que seria justamente a pré-clínica, uma pessoa que tem um certo excesso de adiposidade, obviamente respeitado um limite. Ele diz que esse excesso de adiposidade, se for um índice de massa corpórea acima de 40, não tem como você dizer que não é obesidade, tá? Mas ele diz que antes disso, se a pessoa tiver uma certa adiposidade e não tiver nenhum comprometimento orgânico desse excesso de peso, for uma pessoa totalmente funcional e que não tiver nenhum comprometimento de nenhum órgão, por exemplo, nem as articulações, você chama isso de obesidade pré-clínica. E clínico quando já tem um comprometimento de algum órgão. Qual a prevalência entre homens, mulheres, adultos e crianças? O último estudo, a última pesquisa nacional de saúde, que foi em 2019, então foi antes da pandemia, mas essa pesquisa já mostrava que a gente tem mais ou menos 27% da população adulta acima do peso no Brasil, lá em 2019. E isso já foi um escândalo, porque a última pesquisa nacional de saúde que tinha sido feita antes disso tinha sido em 2002, final de 2002, começo de 2003. E essa prevalência lá em 2003 era 12%. Então, mais que dobrou nesse período de observação, né, até 2019. E isso é mais característico em homens ou mulheres? A prevalência maior nas mulheres. Assim, as mulheres ganham dos homens
Sendo que eu diria para você que entre a população em geral, você pode dizer que 6 em cada 10 pessoas estão acima do peso. As mulheres vai ser 1 em cada 3. Enquanto os homens é menos, os homens é 21%. Mas as mulheres beiram os 30%. Quais são as causas da obesidade? A obesidade é uma doença multifatorial, né? Ela é uma combinação de uma suscetibilidade genética com um ambiente desfavorável, tá certo? Tem que ter causa ambiental no meio, tem que ter uma alimentação inadequada, um menor gasto de energia, uma menor atividade física daquela pessoa. Então, são suscetibilidades familiares, suscetibilidades psicológicas, suscetibilidades ambientais e uma suscetibilidade genética. Quais os problemas de saúde que são potencializados a partir da obesidade? Todas as doenças cardiovasculares pioram com a obesidade. Então, pressão alta, problemas cardíacos, tudo piora com a obesidade. A obesidade pode afetar o seu sistema músculo-esquelético, né, forçando as suas articulações. Pode piorar o seu diabetes, favorecer você desenvolver diabetes do tipo 2, favorecer você ter um acidente vascular cerebral, favorecer você ter infarto, favorecer você ter doença renal crônica. E aí, olha, se a gente for começar a olhar tudo, eu vou ficar aqui horas falando, porque até doença psiquiátrica piora com a obesidade. Tem uma série de tipos de câncer que são mais comuns em quem é portador de obesidade. Então, a obesidade realmente é um problema de saúde pública muito significativo. A pesquisa, Maria, aponta que, na prática, existe um baixo índice de diagnóstico efetivo. Por que isso ocorre? Primeiro, que existe uma percepção da obesidade de que isso é um problema estético. A pessoa não percebe que é um problema de saúde. E aí ele subestima isso. Enquanto problema de saúde, não procura o médico. Então, a gente tem um baixo diagnóstico, você tem menos gente procurando o médico por causa do excesso de peso. Porque eles entendem que isso não é um problema, ele não está doente, ele está só esteticamente fora do padrão. E aí eu até aproveito um pouco aqui a plataforma para dizer um negócio que incomoda muito nós médicos. Eu já vi muitos médicos na internet falando sobre isso, né? De uma certa maneira, essa questão das redes sociais, né, e essa fama que é tão fácil na rede social, acaba trazendo à luz uma série de pessoas que tentam vender a ideia de uma obesidade romântica. Né? Eu sou gorda, mas eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou maravilhosa, eu sou linda. Entenda bem, não é ser gordo que faz você um pior ser humano. Não é. Isso com certeza não pode ser levado em consideração no julgamento da sua pessoa. E a sociedade tem que ser capaz de prover ao paciente obeso meios para que ele seja tratado como qualquer indivíduo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa de uma cadeira de rodas adequada para ele nos hospitais, uma maca adequada para ele nos hospitais, uma cadeira de ônibus adequada para ele, uma loja que venda uma roupa que cabe nele, uma cadeira de cinema que ele possa sentar, entende? A sociedade tem que ser capaz de prover a esse cidadão todas as condições para que ele possa exercer a sua cidadania e tratá-lo com respeito. Mas isso não significa que a obesidade não seja um grave problema de saúde que precisa ser encarado como uma doença. Quais as principais formas de tratamento? Quando a gente fala de obesidade, a gente na mesma hora pensa em dieta, mas não é só dieta, é uma coisa que a gente chama de mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida é uma coisa abrangente. Você tem que abordar
a questão psicológica desse paciente, como ele lida com a comida, como ele lida com o se alimentar, né? Mudar os padrões dessa alimentação. Então, mudar o comportamento dele frente à alimentação. Por exemplo, eu costumo recomendar que o paciente deixe de comer vendo televisão, porque parte de como você vai se sentir saciado, né, que você vai sentir que você comeu o suficiente, tem a ver com você prestar atenção no que você está comendo. Então, se você come sem nem olhar para o que você está comendo, você certamente vai demorar muito mais para perceber que comeu o suficiente e às vezes vai comer demais. Mudar o estilo de vida eu não faço exercício nenhum, começar algum exercício, encontrar alguma atividade física que se adeque à sua realidade. E além dessa mudança toda de comportamento, de atividade física e de alimentação, a gente pode usar a farmacoterapia. Alguns medicamentos estão indicados para o tratamento da obesidade. Para a gente desmistificar isso também um pouco, Maria, é possível, então, perder todo esse sobrepeso com essa mudança de estilo de vida que você acabou de citar? É possível. É possível. É totalmente possível. Exige, obviamente, um psicológico mais apurado do paciente, né? Melhor preparado, porque a alimentação é uma enorme fonte de prazer. Então, ele vai ter que começar a encontrar o prazer em outras coisas, além da alimentação, ou encontrar o prazer numa alimentação diferente do que ele está acostumado. E isso de uma forma prolongada, né? De uma forma que, dependendo do quanto peso você tem que perder, é um tratamento de 1 ano, 2 anos, até você chegar ao seu peso ideal, tá? Mas é possível, sim, só com mudança de estilo de vida você atingir o seu peso ideal. Só não é fácil, mas é possível. Em que situações, então, é indicado o uso de medicamento? O medicamento, se a gente for pegar um número, ele está indicado em qualquer paciente que tenha um índice de massa corpórea maior que 25 e algum problema que melhoraria com o tratamento da obesidade. Por exemplo, eu tenho um sobrepeso, mas eu tenho pressão alta. E a pressão diminui quando você emagrece. Eu tenho um sobrepeso, mas eu tenho diabetes. E o diabetes fica melhor controlado quando você emagrece. Nesses casos, está indicado já no sobrepeso. Mas, em teoria, qualquer pessoa com índice de massa corpórea acima de 30. Mas aí eu queria trazer uma frase que eu escutei 30 anos atrás e que é muito verdadeira, né? Por que eu falo 30 anos? Porque 30 anos atrás eu era residente de endocrinologia. E eu tinha um instrutor que é um dos grandes nomes no tratamento da obesidade no Brasil, Dr. Amélio Godoy de Matos, e ele dizia o seguinte, que a gente tem que parar de olhar para a obesidade, e olha isso, 30 anos atrás, como um problema estético só, isso é um problema de saúde, é uma doença. Se é uma doença, trata com remédio. A gente tem um preconceito com remédio para tratamento de obesidade. E isso vem de uma geração muito lá atrás, nos anos 70, que não faz parte da minha geração, então eu não sei nem explicar para você esse preconceito. Mas a gente tem esse preconceito. E eu acho que o preconceito advém do fato de a gente não enxergar a obesidade como uma doença, né? E o doutor Amélio, ele sempre dava um exemplo muito interessante. Ele falava assim, quando você está gripado, você não toma remédio para gripe? Aí todo mundo respondia, sim, quando a gente está gripado, a gente toma remédio para gripe. Algum remédio efetivamente acaba com a sua gripe? Não. Nenhum remédio acaba com a sua gripe. O remédio trata o sintoma que você está sentindo. E mesmo assim você toma tranquilamente, sem achar que está fazendo nada errado, um remédio para gripe. Mas o remédio não vai matar o vírus. O que vai matar o vírus é o seu organismo. Então, eu acho que isso era um exemplo excelente para a gente parar de pensar em usar remédio como uma falha de caráter, né? Ele falava muito esse termo, falha de caráter. O cara não é gordo porque ele tem uma falha de caráter. Ele tem uma condição médica, que não é exclusivamente só porque ele come muito.
que é porque ele come errado, porque ele come muitas calorias, porque ele faz menos exercício, mas porque ele tem também uma suscetibilidade genética, vive num ambiente, enfim, ele pode ter também alguma doença, tá? Existem algumas doenças que favorecem o aparecimento da obesidade. E quando é indicado uma intervenção cirúrgica? Na teoria, se você tem obesidade e você tentou todos os tratamentos e não teve resposta adequada ao tratamento, a gente considera uma resposta adequada o indivíduo perder pelo menos 10% do peso inicial, isso é uma indicação de cirurgia bariátrica. Se você tem um índice de massa corpórea acima de 40, né, que é a obesidade grave, isso é uma indicação de cirurgia bariátrica também. Se você tem, na verdade, acima de 35, mas tem diabetes, pressão alta, também está indicado uma cirurgia bariátrica. Você falou em algum momento sobre a questão psicológica, né, e todos esses mitos que envolvem a obesidade, o uso da medicação, e também existe um mito sobre a cirurgia bariátrica ser a solução de todos os problemas, e a gente percebe também que existe um índice bastante alto de pessoas que voltam a engordar mesmo depois da cirurgia. Quais os cuidados que devem ser tomados antes de se fazer uma bariátrica? Então, olha, eu acho que esse tema que você trouxe é perfeito, né? A cirurgia bariátrica, assim como o uso de medicamento, ela é uma muleta. Eu usei essa explicação hoje para uma paciente, depois eu achei que é uma boa explicação. Uma muleta é uma coisa que te ajuda. Ela não é uma cadeira de rodas que vai te carregar lá para o seu objetivo. Ela é uma muleta. Então, tanto usar medicamento quanto fazer uma cirurgia tem que ser uma situação em que você utilize aquele subterfúgio que vai tornar o processo de comer menos sofrido para aprender a comer, para mudar o seu estilo de vida. O efeito limitante da cirurgia bariátrica, ele não dura para sempre. Ele dura por um período de tempo, que é de 1 a 2 anos. Ele é máximo no primeiro ano e ele vai se estender um pouquinho até o segundo ano. Mas se depois disso você for forçando, comendo errado, comendo o que não pode, você volta a engordar tudo de novo. Você tem que usar aquele período que você operou e que você vai obrigatoriamente comer pouco para aprender a comer, para mudar o seu estilo de vida, fazer exercício. Tem uma entrevista brilhante do Leandro Hassum, que é um famoso paciente que fez cirurgia bariátrica, que ele diz assim: eu gosto de ir para academia, malhar com o personal? Não, eu acho aquilo horroroso, detestável, uma porcaria. Mas isso é o meu remédio. Eu preciso, porque é o meu remédio, para não engordar tudo de novo. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas procuram um milagre. E o milagre não existe. Né? Você não vai milagrosamente nunca mais engordar e poder comer do jeito que você quiser, comer todo o alimento ultraprocessado possível do mundo que você quiser. Mas assim, falando numa cirurgia bariátrica especificamente, existe todo um preparo que você tem que fazer um preparo psicológico. Só para você ter uma ideia, assim, no pós-operatório imediato da cirurgia bariátrica, durante alguns dias, a quantidade que o paciente vai comer, a quantidade que cabe num copinho de café daquele pequenininho, de 30 ml. Então, imagina o seu psicológico vendo que tudo que você vai comer naquele momento é água, é líquido, líquido absoluto, não é pastoso, não é creme, não é vitamina, é líquido. E 30 ml. E aí eu posso te citar aqui uma complicação comum é o paciente se desesperar e botar um sólido na boca e engolir. E isso pode causar sérios problemas. Então, o preparo psicológico pré-operatório é extremamente importante.
esse paciente já tem que começar uma dieta. Ele tem que se mostrar capaz de conseguir controlar o que ele come. Porque senão, é isso aí que você mesmo citou. É uma cirurgia bariátrica que funciona por um tempo, que depois o paciente volta a engordar tudo de novo. Então, ele já tem que mostrar isso. Além disso, fazer um preparo físico, não é isso? Se você está muito acima do peso, é possível que você não tenha uma condição cardíaca tão boa. Então, começar algum tipo de exercício para melhorar a sua condição cardíaca, já uma fisioterapia respiratória para melhorar a sua respiração, eu acho que tudo isso é válido no preparo pré-operatório. Mas preparar a cabeça, porque a cirurgia vai operar o seu estômago, não vai operar a sua cabeça. Maria, e quais as dicas então para as pessoas não adoecerem de obesidade? Eu acho que é muito importante a gente começar a prestar atenção em como a gente lida com a comida. O que aquela comida está trazendo para você? Eu brinco porque eu falo assim, gente, essa caloria vale a pena? Né? Sabe? Estou em casa chateado, briguei no trabalho e tal, e aí eu vou e pego uma barra de chocolate. Essa caloria vale a pena? Eu vou ser uma pessoa mais feliz porque eu comi esse chocolate? Eu posso até ter uma felicidade instantânea com o chocolate, né? Aquela satisfação de que comeu o seu chocolate. Mas eu não vou ter essa felicidade a longo prazo. Então, começar a prestar atenção no que você está comendo. Todos os meus pacientes eu mando baixar um aplicativo. Existem vários, eu não vou falar nomes, porque tem vários, aí vai ficar parecendo que eu estou fazendo propaganda, mas existem vários aplicativos que você pode fazer um diário alimentar. O paciente acima do peso, né, com um pouco de sobrepeso ou obeso, é uma pessoa que ele habitualmente chega no médico e diz, doutor, eu não entendo porque eu estou gorda, eu não como nada. E aí, assim, as pessoas tendem a fazer piada com isso, mas, na verdade, ele acha que não come nada. Ele não está falando isso para você porque ele está tentando mentir para você, sabe? Ele está falando isso para você porque ele acredita nisso, que ele come pouco. E às vezes ele até come pouco volume, mas ele come um alimento com muita concentração de caloria. Vou te dar um exemplo. Um saquinho de amendoim japonês, é uma coisa comum, é um negócio pequenininho assim. Aquilo vai ter quase 400 calorias. É um almoço. Um saquinho de amendoim é um almoço. Um pão de queijo, ou aqui na minha região, em Corumbá, é como um chipa, que é parecido com pão de queijo, mas não é igual. Uma chipa, que é um negócio pequenininho assim, sim, do tamanho de 2 dedos. Tem a mesma quantidade de caloria de você comer um pão francês com mais meio mamão, com mais um café com leite. E aí você come um negócio que tem pouco volume, mas que é muito concentrado em caloria. Então, eu acho muito interessante esses aplicativos que você bota o alimento e vê quantas calorias ele tem, para você começar a tomar responsabilidade pelo que você está comendo. Então, mudança de estilo de vida nesse sentido bem amplo, lidar diferente com a comida, começar a escolher melhor como você come, abandonar alimento ultraprocessado, alimento, sabe, voltar para uma comida natural, vegetais frescos, frutas, comida natural. E aí, escolher melhor. Eu não consigo, e eu posso admitir isso para você, eu posso admitir isso. Eu sou, por exemplo, uma pessoa viciada em Coca-Cola zero. Não, assim, é o único vício que eu possuo. Então, né, a gente podia fazer um Alcoólicos Anônimos de quem é viciado em Coca-Cola, mas, enfim, pelo menos eu não tomo Coca-Cola comum, porque Coca-Cola comum, metade dela é açúcar. A Coca-Cola zero efetivamente não tem açúcar. É um alimento saudável? Não, mas pelo menos não tem açúcar. Açúcar é uma coisa que tinha que ser banida na nossa vida. Açúcar não tem benefício nenhum. Não tem nenhuma vitamina, não tem uma fibra. Açúcar não tem benefício nenhum. Açúcar tem que ser uma coisa muito rara, entende? Então, assim,
lidar diferente com a comida, procurar uma alimentação mais saudável. E é muito fácil, né? É muito fácil no Brasil. Não é uma coisa difícil em nenhuma região. E procurar aumentar a sua atividade física intencional. Existe atividade física não intencional, por exemplo, que também é bom aumentar. Por exemplo, você trabalha no 3º andar e você pega o elevador. Começa a subir de escada. É uma atividade física não intencional. É uma maneira de você aumentar o seu gasto energético. Se você tiver um smartwatch, né, aqueles relógios que você conta os passos, começa a contar seus passos. Começa a fazer as coisas andando, sabe? Se você tem que ir num lugar que é perto da sua casa, 2, 3 quarteirões, não pega o carro, vai andando. E aumenta a sua atividade física intencional, que é ir para a academia. De preferência para fazer musculação. O exercício aeróbico, ele gasta muitas calorias, mas a musculação, botar massa magra no seu corpo, ajuda você a não engordar. Maria, muito obrigado por essa excelente entrevista. Olha, eu estou à disposição e vamos tentar aí mudar os estigmas relacionados à obesidade e trazer um pouco mais de conscientização para a população. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.